do mercado que tem uma margem alta, e o cara tava pondo grana no bolso, mas ele tava jogando 400 mil por ano fora, que é muita grana. Pois é. Então, na minha cabeça, toda empresa deveria ter uma área educacional dentro da empresa. A educação traz autoridade. Então, assim, você pega o melhor do outro, o melhor que a gente tem e casa isso. Isso é fantástico. Sejam bem-vindos ao ElevaCast, eu sou Júnior Galvani, serei host aqui do programa. Esse é nosso episódio de número 2, gravado aqui no coração da RGB, um oferecimento da RGB com produção da Fusion Studio. Se você já teve a ideia de fazer um programa, um podcast ou vídeos de alta qualidade para o seu negócio, entre em contato com a Fusion. Um dos diferenciais da Fusion é que ela consegue fazer um podcast in company, como é o caso aqui que a gente está fazendo, ou você pode vir e agendar uma gravação, se você estiver aqui na região de Ribeirão Preto, no estúdio da Fusion, que é muito bacana. Podcast é uma ferramenta excelente de marketing para você se conectar com seus clientes, parceiros, referências de negócio e criar conteúdo rico, tá? Tanto para cortes para você usar nas redes sociais, quanto para criar aquele envolvimento com a sua audiência no YouTube, por exemplo, tá bom? E hoje a gente está com um casal aqui espetacular, que está se destacando muito na internet, tá? Afinal, não é fácil o que eles fazem, né? 2 temas que a gente vai falar aqui, como é empreender em casal, em família, e falar sobre tributário. Você vê que são 2 assuntos muito complexos, né? Mas que eles dominam com maestria, e é um prazer tê-los aqui. Sejam muito bem-vindos, Elcio e Janaína Guiotto. Uma honra ter vocês aqui, viu, pessoal? Prazer é nosso. Obrigada. Imagina. Então vamos lá, eu vou começar para contextualizar com o currículo deles, né, para a gente conseguir entrar no assunto. A Janaína é empresária, advogada, sócio da Guiotto Educação e Negócios, é treinadora comportamental e sócia mentora do Mastermind G-Mind, Aliança de Excelência, além de ser mentora de mulheres, né? Lidera projetos que têm como objetivo desenvolver lideranças, fortalecer famílias e negócios. Janaína é coautora do livro Cresça e Aconteça, 24 chaves para o seu crescimento profissional. E o Elcio é empresário, advogado tributarista e contador, com 11 anos de atuação na KPMG, em diferentes escritórios pelo Brasil, sócio da Guiotto Educação e Negócios e sócio mentor do G-Mind, Alianças de Excelência. Elcio é referência no agronegócio e na formação de profissionais nesse mercado, mentor tributário, já impactou centenas de alunos entre advogados, contadores e empresários que buscam excelência na área tributária. É isso aí, os currículos de peso. Pessoal, vocês sabem que o objetivo do ElevaCast é inspirar as pessoas a partir da história, da trajetória, tá? Eu falo que é muito fácil, às vezes, a gente pegar o quadro bonito, aquela cena atual, tudo que vocês já conquistaram, estão conquistando, vocês são super novos ainda, né? Então tem muito caminho pela frente, e pintar esse cenário. Mas o que eu me propus aqui com o ElevaCast é contar essa trajetória desde lá do começo, porque eu acredito que são nas decisões, nos tombos, né? Nos acertos e nas decisões que vocês tomaram na vida, que pode ser inspirador para quem esteja em diferentes fases. Acho que não só quem está começando, mas para vários cenários. Então vamos começar pelas damas, Elcio? Sim. Então a ideia é que você conte um pouquinho do seu caminho pré-Guiotto, né? Como que foi sua história até para a gente entender como a gente chegou em tudo isso. Bom, a minha formação é como advogada, fiz pós-graduação também em Direito Empresarial, mas eu não segui a carreira, fiz alguns estágios, né, dentro da advocacia, mas eu não segui a carreira. Eu sempre gostei muito do empreendedorismo, gostei sempre muito do mundo corporativo, e também tive um pai empreendedor, tenho um pai empreendedor, e aquilo me ensinou muito dentro de casa, né, vendo meu pai negociar, meu pai fazendo as coisas, então aquilo também me inspirava muito. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu entrei para fazer um edital do Sebrae, para iniciar como agente de desenvolvimento ao empreendedorismo. Então, era um posto que era colocado dentro de uma entidade na cidade, que você orientava microempresários a desenvolver seu próprio plano de negócio. E ali eu entrei nesse edital, no Sebrae, que era o posto de atendimento ao empreendedor. Então, era esse primeiro contato com o empreendedorismo. Que era a incubadora? Ainda não, ainda era o PAE, que chamava Posto de Atendimento ao Empreendedor. Então,
Na época, eu ficava dentro da associação comercial, em Sertãozinho. Então, assim, atendia ali quem queria fazer uma loja, quem queria montar um plano de negócios, então eu ficava ali mais na orientação. Mas foi pouco tempo ali, eu fiquei 6 meses ali, e ali dentro do próprio Sebrae, teve um edital para gerente de incubadora. Na época, saiu a incubadora de Jaboticabal, precisava de um gerente, e eu me inscrevi nesse edital. E aí deu certo, eu passei, fui ser gerente da incubadora de Jaboticabal, então eu viajava todos os dias, que eu morava em Sertãozinho. E dali de Jaboticabal eu pedia a transferência para Sertãozinho. Mas na época, eles não tinham alguém para colocar em Jaboticabal. E aí eu abri a minha primeira empresa, que foi a Andrioli Serviços e Treinamentos, e contratei. Falei, olha, pode deixar, e eu tomo conta lá de Sertãozinho e contrato alguém para me ajudar em Jaboticabal. E aí eu comecei a empreender ali, né, com 23 anos, 24 anos, fiz a minha empresa de serviços e treinamentos, contratei uma pessoa que me ajudou na administração das 2 incubadoras. E ali eu desenvolvi minha carreira dentro do Sebrae mesmo, e ali como incubadora de empresas e depois numa diretoria também com outras incubadoras, né, me envolvendo em outras incubadoras também da região. Então isso para mim foi uma escola, né, de empreendedorismo, né, porque nós tínhamos muitos treinamentos em São Paulo, né, eu estava sempre tendo contato com startups, com pessoas que queriam abrir empresa, né, desenvolvimento da mentalidade, então me ajudou muito. Nosso primeiro contato profissional acho que foi ali, né? Foi, Né? foi ali, foi Que a ali. gente, por indicação sua, a gente começou a atender a Vida Cert, que começou ali na incubadora de Sertãozinho e hoje é uma Isso. empresa bem legal. Como que funcionava? O Sebrae contratava uma empresa para ajudar as micro pequenas a desenvolver site, a desenvolver, na época era um manual de identidade, lembra? Que era papel carta, era folder. E aí nós fizemos essa parceria, que foi esse início lá na incubadora. E depois que terminou esse projeto da incubadora de empresas, né? Como o SEIS era uma das entidades que estavam ligadas à incubadora, conheceu o meu trabalho ali durante um tempo. E eu trabalhei ali como gerente também, ajudando no desenvolvimento das feiras, né, do desenvolvimento com associados, enfim, na gestão ali da entidade. Então, assim, a minha carreira ela foi muito corporativa, tendo um lado também político, porque a gente lidava com entidades de classe, SEIS, CIESP, SESI, então eu estava sempre muito envolvida nisso também. Então isso para mim foi uma escola, assim, né, e depois de lá, eu vim trabalhar aqui em Ribeirão, no LID, como diretora executiva do LID, né, quando eles iniciaram aí a expansão do LID interior, junto com o Fábio Fernandes, na época, e o Maurílio Biagi, então eram nós 3 só na época. Eu tinha esse contato com as empresas, então eu ajudei na parte de desenvolvimento da expansão. E ali acabei também trabalhando numa uma escola de negócios, que era a FBM na época, foi onde eu conheci o Elcio, nos corredores, o Elcio estava lá também na época, trabalhando num escritório, né, ali num temporário ali, e a gente se conheceu ali nos corredores. Então foi essa trajetória, foi Sertãozinho, de lá eu vim para Ribeirão, e aí conheci o Elcio nessa escola de negócios que foi a FBM. Bacana. Legal. Muito legal, muito legal. E hoje a gente faz parte do LEAD também, que também, nossa, você sempre trabalhou em segmentos que network é espetacular, né? Eu Porque sim, e eu enxergo muito assim, o início das coisas, sabe, assim, quando iniciou a incubadora não existia. Então, assim, hoje eu sinto muito um propósito de algo que está iniciando, eu estar junto. Sabe quando você sente, assim, de novos começos de algo? Então a incubadora é um novo começo. E os empresários que estão iniciando lá, que está vindo com um plano de negócio, é um novo começo, né, algo que eles estão querendo gerar. E o lead na época, quando eu vim, ele também não existia, né, então precisava fazer essa expansão e gerar o lead aqui no interior. Então assim, eu gosto muito dessa área, né, de expansão. sempre trabalhando com grandes lideranças aqui do interior, né? Foi muito bom. Só passa aqui, coloca o microfone mais pra frente. Que às vezes. O da Janaína. Ah, tá. Tô balançando muito. Até porque. Ó, dá. Ah, então, só vou voltar naquele gancho para ela continuar. E assim, você sempre teve essa habilidade até de lidar com grandes lideranças aqui da região, tanto do setor sucroenergético, indústria.
Você sempre trabalhou, gostou de trabalhar nesse meio, assim, de Sim, gostei sim, gostava muito. Eu acredito que o Sebrae foi uma grande escola para mim. Eu sou muito grata e honro muito, tudo que eu vivi lá dentro, tudo que eu aprendi, não só com os consultores, mas os meus líderes ali dentro. Então, ali eu acredito que surgiram muitas coisas, assim, né, o empreendedorismo, né, tá ali dentro. show. Muito bom. Doutor Elcio, Bom, agora é eu contigo. comecei, na verdade, com 17 para 18 anos. A minha primeira ideia de carreira foi fazer engenharia ambiental. Fiz uma prova de uma faculdade, acabei não passando na segunda fase. E aí tem um primo, que é o Ranulfo, que ele trabalha na parte contábil já há muito tempo. E eu estava ali meio perdido, o que que eu ia fazer, acabei ficando 1 ano praticamente sem fazer nada. E ele falou: "Por que você não faz contabilidade? Você sempre foi bom com números, sabe muito matemática, e é uma área legal, tem oportunidade, está crescendo bastante". Eu falei: "Ah, por que não?". Aí fiz a vestibular, passei e comecei a fazer contabilidade. E pouco tempo depois eu consegui um emprego no Grupo Balbo, ali em Sertãozinho. Foi onde eu iniciei minha carreira mesmo, dentro do mercado contábil, mas não sabia praticamente nada do que era contabilidade, tributário. Então eu trabalhava meio período no fiscal e meio período na contabilidade. E aí poucos meses depois, ele falou: "Olha, eu tenho umas empresas de auditoria que são as Big Four, e sempre tem processo seletivo. Por que que você não presta o processo seletivo para essas empresas?". E aí eu prestei o processo seletivo na KPMG, prestei também na PwC, mas a PwC exigia o inglês, a KPMG ainda não. E aí cheguei até a última fase da auditoria contábil e não passei no processo seletivo. E aí passou alguns meses, teve o recrutamento da parte de impostos. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram as últimas pessoas, as pessoas que chegaram até na última fase da auditoria para não fazer um novo processo seletivo, e aí chamaram para uma nova entrevista. Eu lembro que tinha 8 pessoas, e aí na entrevista eles falaram: "Olha, a gente vai contratar talvez 4, porque nós temos um projeto grande para fechar em Maceió", que era, depois acabou fechando, que era o grupo João Lira e Carlos Lira. E aí eu fiquei naquela expectativa: "Pô, tenho uma chance aí de ser contratado". E aí no final eles contrataram só eu acabei passando no processo seletivo. E eu lembro até que em uma das entrevistas, que foi a entrevista final com o sócio, ele falou para mim: "Ah, mas a gente tá buscando alguém que tenha experiência", e eu falei: "Olha, mas se vocês não me derem experiência, não der oportunidade para mim ou para os outros que não têm experiência, como que a gente vai adquirir experiência?". E talvez isso foi uma chave, falou: "Não, realmente ele tá buscando aí aprender e tal", e aí acabei passando na KPMG, que eu falo que eu tive um divisor de águas na minha carreira, antes da KPMG e depois da KPMG, porque aí eu comecei a entender realmente o que que era esse mercado. Não entendia o que era tax, o que era imposto, não entendia nada. E aí dentro da KPMG, eu comecei a perceber que tinha muitas pessoas muito simples que estavam dando certo. Então eu lembro o Carizani, o Marcos Campos, que eram caras que me ajudaram muito durante a minha carreira, e via os caras ali com casa própria, com carro. Eu falei: "Pô, eu tô num lugar que vai depender de mim para eu conseguir desenvolver legal". E aí comecei a estudar muito. E aí eu lembro que o pessoal ia pra faculdade à noite, eu não ia pra faculdade, eu ficava lá estudando. Aí eles falavam: "Pô, você vai ficar aqui de novo perguntando coisa?". Eu ficava todo dia, até 10, 11 horas da noite. E aí fui me desenvolvendo. Aí o primeiro ano eu fui, assim, relativamente bem. Fui pegando fácil aqui as coisas, porque tinha muitos programinhas ali novos que estavam surgindo. O Perdicomp, que é o programa de compensação, tinha acabado de sair. O próprio PIS e COFINS tinha mudado ali em dezembro de 2002, foi logo quando eu entrei, e depois a COFINS em fevereiro de 2004. Então eu peguei um período de muita mudança. E aí eu enxerguei aquilo como uma oportunidade, porque era novo para mim e era novo para todo mundo. E aí eu comecei a estudar muito, e aí quando começaram a surgir esses primeiros trabalhos desses assuntos novos, a equipe era muito enxuta, nós éramos acho que em 9 ou 10, eu era o único trainee. E aí começou a ter muita demanda, e aí um trabalho ele falou: "Olha, precisa mandar alguém, não tem ninguém para mandar, você dá conta de ir?". Eu falei: "Ah, eu vou. Vocês vão me dar o suporte?". Eu tinha 20 anos. "Não, a gente vai dar um suporte". Aí eu fui e comecei a realizar bem os trabalhos, e aí fui. Aos poucos minha carreira foi deslanchando. Aí eu fiz contabilidade, então eu entrei na faculdade de contábeis. Direito veio depois já, depois da gente já casados, com filho pequeno. E aí eu estudava aqui no Moura Lacerda, em Ribeirão. Aí eu tive que transferir para lá. Então daí eu fiquei com alguns meses indo e voltando praticamente de São Carlos todos os dias para vir na faculdade.
Aí transferi para lá, mas demorei para me formar, fui me formar lá em 2008, quase 8 anos para fazer contabilidade. E aí a KPMG foi uma escola, então assim, eu costumo falar que 90% do que eu sei hoje veio dessa bagagem, desse tempo de KPMG. Eu fiquei lá durante 11 anos. Da minha turma, eu entrei sozinho na parte de tax, mas teve 20 contratações na parte da contabilidade, da auditoria contábil. 5 anos depois éramos 2, eu e o Daniel. O restante eu tinha sido demitido ou tinha saído. E aí ali eu consegui me desenvolver legal, e aí eu fui tendo as promoções. Aí a KPMG acabou abrindo o escritório em Goiânia, e aí ninguém queria ir para lá, porque, pô, mudar, tinha pessoas que já tinham filhos pequenos e tal, eu era o único solteiro, o único que não tinha filhos. E aí até fiquei bravo, porque eu fui o último a ser convidado dos supervisores. E aí eu falei, pô, Vildemar, inclusive já faleceu, você convidou todo mundo e me deixou por último. Eu falei, porque você, eu não queria que fosse, queria que você ficasse aqui, mas não vai ter jeito, você vai ter que ir. Aí eu fui para Goiânia, morei 1 ano e 10 meses em Goiânia, foi entre 2009 e 2010. E aí tinha o projeto de abrir o escritório em Ribeirão Preto. E aí, quando eles abriram o escritório em Ribeirão Preto, da KPMG. Aí eu falei, ó, eu vou, mas quando abrir o escritório em Ribeirão, eu quero voltar para Ribeirão. Porque como eu sou de Pontal, Ribeirão sempre foi um sonho meu, foi morar em Ribeirão Preto. Aí ficou combinado isso. Aí eu fui para lá, fiquei 1 ano e 10 meses. Aí nesse meio tempo eu precisava passar numa prova de inglês, não sabia nada de inglês. Aí fazia muitos anos que eu não tirava férias. Assim, quase 7 anos sem férias mesmo. E aí eu falei, olha, então eu vou, juntei uma grana e falei, vou morar fora. Aí morei 3 meses fora, na Inglaterra, para eu poder passar na prova, para poder ser promovido para gerente. Aí fiquei 3 meses lá, voltei, fui promovido, aí vim para Ribeirão Preto, em outubro de 2010. Aí eu fiquei na KPMG até 2013. Foi quando a gente recebeu uma proposta para sair da KPMG. Tinha muita coisa mudada ali dentro, internamente. Já tinha os 3 escritórios, já tinha um projeto para abrir um escritório em Cuiabá. A KPMG tem escritório praticamente no Brasil todo, já tinha, né? É uma multinacional, mas ela tinha acabado de comprar as operações da BDO no Brasil e muita coisa tinha mudado. Tinha uma equipe vindo da BDO e a gente recebeu essa oportunidade de ingressar no escritório de advocacia de São Paulo. E aí eu e o Marcelo, que na época era o meu patrão, né? Foi durante 17 anos aí, trabalhei com ele como meu líder. Hoje ele é meu sócio de um dos nossos projetos da parte de negócios. E aí tivemos essa proposta, resolvemos sair. Saímos em 4 pessoas. Aí montamos um tributário no escritório de advocacia de São Paulo, mas que nós ficaríamos em Ribeirão Preto. Então a nossa ideia, vamos aceitar a proposta, mas nós não vamos mudar para São Paulo. Só que eu tive que assumir um compromisso de fazer o curso de Direito. E aí foi quando nós não tínhamos lugar para ficar, até a gente organizar o escritório, nós fomos para uma sala da FBM, onde a Janaína trabalhava. E ficamos lá trabalhando uns 6 meses. E lá eu conheci ela, e depois a gente acabou mudando para uma outra sala, montamos o escritório aqui, e fiquei nessa empresa até 2019, fiquei nesse escritório. E aí eu fiz a faculdade de Direito, foi onde eu comecei, logo a gente começou a namorar, depois a Jana engravidou, nós tivemos criança, e foi assim, nesse período que eu fiz o curso de Direito. Aí, graças a Deus, consegui passar na OAB no 9º período, então tirei aí um problemaço, que hoje muita gente ainda não consegue passar, mas graças a Deus consegui ali. Lembro que para a segunda fase eu me dediquei bastante, fiquei um tempo estudando, né, ia de sábado, domingo para o escritório, estudava e consegui passar. E aí, logo na sequência, em 2018, quando eu passei na OAB, as coisas não estavam indo tão legais, eu resolvi sair. E aí eu lembro, ela falou, nossa, mas você vai sair, agora o que a gente vai fazer? Eu falei, não, eu vou sair, depois a gente vê o que a gente faz. Então, eu iniciei minha carreira em 2001, praticamente. Então, hoje tenho quase 24 anos aí que eu atuo nesse mercado. E essa bagagem da contabilidade com o tributário são áreas que se complementam muito. E eu sempre trabalhei no tributário. Então eu brinco, se eu precisar de alguma coisa na rua, eu preciso chamar um advogado. O que eu sei, mais ou menos, é o mercado tributário, que é onde eu sempre atuei. Então essa minha carreira começou lá na usina, no Grupo Balbo, e depois KPMG, fui para o escritório em São Paulo. Aí em 2019, eu ingressei num escritório, aí eu fiquei uns 2 meses, né, trabalhando sozinho. E aí o Pardini, que é um amigo meu da época da KPMG, junto com o Frignani e o Petri,
Pô, ficamos sabendo que você tá sozinho, ficou louco, o que que aconteceu? Eu falei, não deu certo lá, saí. Aí eles me convidaram para ser sócio, que é do Frignani Advogados. O Frignani, ele era o contencioso da KPMG, era Frignani e Andrade. Andrade era o meu patrão, e era o Wildemar. E abaixo do Wildemar tinha o Marcelo, que eu tinha mais contato direto. E o Frignani era a outra ponta. E o Frignani saiu também da KPMG bem na época que a gente saiu. Eu acho que ele saiu em 2012 e nós saímos em 13. E ele já tinha montado uma estrutura, eram os 3 sócios, aí me convidaram para ser sócio. Sim. E aí eu fui pro escritório como sócio, era em São Paulo, e aí logo veio a pandemia, né? 2020, e eu fui pro escritório em abril de 2019. Eu fiquei praticamente 2 meses ali trabalhando sozinho. Em abril de 19 eu fui pro Frignani, tô lá até hoje, mas já conversamos internamente, já anunciei minha saída desde o final do ano passado. A gente ainda tem algumas coisas para conduzir, mas aí em 2020, março de 20 foi quando veio a pandemia, e aí começou toda o início do projeto da Guioto e aí... Não tem problema com mudança, né? Não, Já deu pra perceber. não tem. Mas, cara, que legal a história. Primeiro é isso, a coragem de você tomar uma decisão e ir em frente, né? Muitas vezes a gente perde a oportunidade por ter medo de mudar, mais medo de perder do que de ganhar, que vontade de ganhar, né? E a questão de mérito, cara, porque, né, pô, você podia tirar férias pra curtir 7 anos sem tirar férias, pô, não, eu vou pra fora pra estudar, pra voltar, aí precisa entrar na faculdade, a gente sabe quanto é difícil passar na OAB, né? Nem era só seu foco, você foi lá, estudou, passou, legal, história é fantástica. Então acho que agora a gente tem que começar a falar da Guioto, né? Sim. Como que foi a origem disso, a gente já viu, mas eu queria que vocês contassem essa ideia, né? Porque você ainda estava sócio Sim. do escritório, e aí como vocês pensaram nessa empreender juntos aí? Qual que foi essa... Pode. É que eu ia falar que a ideia foi dela, Tá bom, mas então, tem prioridade, já que tem o início aí, porque o que aconteceu? Quando veio a pandemia, eu falo assim, né, em respeito a todo mundo que perdeu ente querido, a pandemia pra gente, até nós perdemos, né, a Jana perdeu a avó, o tio, mas foi uma virada de chave, porque como que era a minha rotina? Eu ia toda segunda pra terça-feira de madrugada pra São Paulo, ia até São Carlos, o Pardini morava em São Carlos, mora até hoje, a gente ia de carro pra São Paulo e eu voltava quinta-feira, meia-noite, 1h da manhã eu chegava em casa. Então, terça, quarta e quinta eu tava em São Paulo full time. E segunda e sexta eu trabalhava aqui em Ribeirão, por aqui. Quando veio a pandemia, fechou tudo, eu não voltei mais. No entanto, de março de 20 até hoje, eu fui 2 vezes no escritório em São Paulo. Então, em 5 anos, mais de 5 anos, eu fui 2 vezes no escritório. E aí eu comecei a ficar mais tempo aqui em Ribeirão. E a gente tinha um escritório aqui, que eu tinha montado nesse meio tempo, eu tinha montado um escritório de contabilidade, depois a gente acabou fechando, inclusive na época vocês fizeram o nosso site, lembra? E montei uma empresa de consultoria... era foco em saúde, né? Que era foco em saúde. E montei uma empresa de consultoria financeira. Então eu fazia uns bicos de consultor financeiro para a família. Aham. E nesse meio tempo, como eu comecei a ficar muito mais tempo aqui em Ribeirão... Da Frignani você indicou pra gente, a gente fez... Foi, nossa, quando eu entrei no Frignani, eu vi o site, a gente acabou ajustando o site, né? E a Janaína começou a ver o que era o meu dia a dia. Até então ela não entendia muito do meu dia a dia. E Mas o que startou, eu fui num evento em São Paulo, os meninos eram pequenos ainda, ele ficou com as crianças, porque eu comecei um trabalho que eu comecei a fazer desenvolvimento pessoal, buscar essa questão do coaching, eu estava estudando uma outra área, enquanto ele estava fazendo tudo isso, em paralelo, eu estava me formando, mas assim, o coaching veio, o desenvolvimento pessoal veio por uma demanda pessoal. Eu queria melhorar, eu queria crescer, eu queria avançar, eu queria ver o que eu ia fazer após essa maternidade, é como se eu estivesse vivendo um parênteses ali. E aí eu vi um anúncio de um evento em São Paulo, Empreenda Sem Fronteiras, que na época tinha o Conrado, tinha o Bruno, eu lembro que eu até conversei com você na época sobre o Bruno Pinheiro, Sim. e eu fui fazer esse evento lá, porque me chamou muita atenção o nome Empreenda Sem Fronteiras, né? Eu tinha sempre essa vontade de trabalhar com liberdade, né? E o empreendedorismo foi uma coisa que eu sempre gostei, eu fui lá participar. E lá eu conheci o marketing digital.
Lá eu conheci o que que era você, através da educação, você conseguir ter um produto, você conseguir gerar. Lá eu aprendi o que que era um expert que poderia vender o teu próprio conhecimento. Até então, isso não existia, né? Porque quando eu trabalhava nas incubadoras, ou era um produto ou era um serviço. A gente não tinha aquilo de você vender teu próprio conhecimento pela internet. E aí eu voltei desse evento com a cabeça assim, expandiu demais a minha mente. E como eu e ele dividíamos o escritório aqui no Centro Profissional Ribeirão Shopping, eu ouvia ele o tempo todo no telefone, ensinando contadores Dando aula e de advogados pelo telefone e sem monetizar tudo isso, sabe? Porque as pessoas procuravam ele para ajudar. E eu falei, acabei de ver algo sobre isso. Você pode embalar teu conhecimento, vender isso na internet, vamos começar a fazer alguma coisa sobre isso. Só que até então, como ele estava ainda com essa responsabilidade com o escritório, e era muito. A pessoa que não estava lá não ouviu, era muito fora da realidade, porque até então a gente não tinha pessoas aqui que faziam isso. Quem está fazendo isso ao nosso? Porque a gente percebe, né? Quem são as pessoas que estão fazendo isso? Não Sim. tem ninguém fazendo isso, né? É realmente disruptivo. E é muito doido, né? Que as pessoas que. É difícil você ver alguém no seu redor que às vezes se propõe a produzir esse volume de conteúdo e tá presente ali no nosso dia a dia, mas às vezes as pessoas que a gente segue e acompanha parece que são nossos amigos, né? Que a gente vê conteúdo, né? Você fica muito próximo, vira muito uma referência, né? Sim, sim. E será que isso é comigo? Será que é possível fazer isso? E aí eu comecei a falar muito isso com eles, sobre isso, sobre esse assunto com ele. E até então, não vou fazer, né? E ele foi resistindo por ser muito. Ele não se imaginava fazendo isso. E aí eu lembro que na época, em 2018, nós estávamos separados e eu estava num evento de desenvolvimento pessoal e eu tive uma visualização. Eu visualizei nós 2 dando treinamentos, fazendo uma empresa juntos. Na época aquilo não era possível, eu falava: "Mas não é possível que isso possa acontecer". E aí quando eu cheguei desse treinamento, a gente conversou, a gente voltou para casa, que a gente não estava bem, ficamos um tempo separados, ficamos 5 meses separados, e aí nós voltamos, e aí veio depois, em seguida, logo veio a pandemia. E a pandemia foi algo que, assim, foi ali na necessidade, né, amor? Foi bem na necessidade ali de Na realmente. verdade, eu tinha ido para o escritório, as coisas estavam indo bem, mas na época da KPMG eu sempre tive essa questão da educação. Então eu dava muito treinamento interno, treinamento para as equipes, ia para São Paulo dar treinamento. Em alguns clientes, mesmo dentro quando a gente tinha saído da KPMG, lá no Querotino Advogados, a gente fez alguns treinamentos em alguns clientes. Então tinha um pouco disso, não era nada que eu nunca tinha feito. Mas na internet era totalmente diferente. E aí quando ela teve a ideia: "Olha, vamos começar e tal", ela falou: "Ó", e eu resisti bastante mesmo. E aí eu lembro até hoje, eu falei: "Olha, nós vamos fazer o seguinte, eu vou começar", era 1º de dezembro de 2020. "Eu vou fazer isso durante 2 anos", porque ela sabe, se eu pegar pra fazer, eu faço. Se não virar nada, beleza, a gente encerra o assunto, mas a gente tentou. E aí começamos. Aí a gente comprou um cursinho do Canvas lá, ela começou a fazer as artes, eu fazia os conteúdos, e aí começou as coisas acontecerem. Mas aí a gente foi para o lado do curso. Uhum. Primeiro a gente lançou, eu lembro que eu fiz um treinamento de declaração de pessoa física em 2021 aqui em Ribeirão presencial. Teve acho que 18 pessoas, né, ali aqui no Centro Profissional Ribeirão Shopping. Depois eu lancei um online, eu mesmo gravei as aulas ali com o OBS Studio, tudo muito caseiro. E depois logo teve um assunto que repercutiu muito, que era a exclusão de CMS da base do Piscofins, que é uma tese que acabou sendo julgada, e aí a gente fez um treinamento específico da Foi exclusão. uma mudança Que contábil. foi uma mudança legislativa que teve, na verdade uma jurisprudência favorável, e que todo mundo Foi. começou a correr atrás: "Como que eu faço esse trabalho?" E a gente sabia, porque a gente já fazia. Aí a gente lançou. No primeiro lançamento foi mais ou menos legal, assim. O segundo lançamento a gente melhorou tudo, e foi na época que a gente trouxe o Ronaldo, que tá com a gente até hoje. E a gente fez tudo melhor. Os posts, as gravações,
Chegou, abrimos o carrinho, vendemos 8. Isso foi em agosto ou setembro, acho que foi agosto de 2021. E aí na quinta-feira, quando eu fiz a última live na quinta-feira, que ia encerrar o carrinho, um desistiu, cancelou a compra. Tava dentro dos 7 dias ali. Aí ali me deu um baque, porque não era nem o dinheiro, mas, pô, eu tô investindo tanto tempo nisso, e aí eu falei: a gente precisa mudar o formato. E eu fiquei estudando, pensando ali na sexta-feira, fui embora à noite na quinta-feira mal. Aí eu falei: eu vou pesquisar alguma coisa de um ticket maior. Aí eu encontrei o Vitor Damasio. Ouvi um podcast dele falando sobre mentoria. Que assim, eu acho que o nosso projeto digital, e lembrando que a Guioto é Guioto Educação e Negócios, mas ela começou com a educação, o negócio veio um pouco depois. E aí eu vi um curso dele, CCZ, Como Começar do Zero, inclusive eu tenho até um curso Como Começar do Zero, copiei dele, Como Começar no Tributário do Zero, dele é Como Começar no Digital do Zero. E aí eu falei: olha, eu preciso disso, falei pro pessoal da equipe. Aí uma moça falou para mim: assiste essas 4 aulas. Aí eu assisti as 4 aulas no final de semana, aí no domingo eu lancei a mentoria. Eu lembro que a gente lançou, só que nesse meio tempo tentaram clonar o meu cartão de crédito. E aí eu fiquei com um bloco no Facebook e no Instagram. E aí, Ronaldo, mas como que a gente vai vender sem impulsionar nada? Eu falei: vamos fazer o seguinte, vamos pelo story do Instagram. Aí eu lembro até hoje, lancei 7 vagas de mentoria individual por R$7.500. Na segunda, fazendo stories do Instagram. Na sexta-feira eu tinha vendido todas as vagas. Aí eu falei: opa, que tem um mundo novo para nós, que é o mundo da mentoria. Foi onde a gente começou e que eu acredito que deu não um boom financeiro, não pelo aspecto financeiro, mas aonde eu tive mais prazer, porque aí eu comecei a fazer os encontros ao vivo. E eu gosto do ao vivo, eu gosto de tirar dúvida ao vivo, eu gosto desse, não da pessoa ir lá comprar o curso, eu sei que ela não vai assistir, a pessoa tem que ter muita disciplina para assistir um curso, né? E o ao vivo não. A pessoa tá ali, né, no ao vivo, tá pagando. E aí foi onde a gente começou a desenvolver o projeto, aí foi onde o projeto começou, ali em outubro para novembro de 2021, que foi que o projeto começou. Ninguém falava de mentoria no nosso mercado. Então, se você pegar, eu devo ter sido um dos pioneiros em mentorias do tributário. Depois, é claro, surgiram outras mentorias. Muitas começaram, encerraram, e a gente continua com um projeto que vem crescendo. Mas acho que a parte educacional veio muito dessa ideia dela de ter ido lá no evento. Demorou um pouco para me convencer. Eu lembro que em junho de 2020 a gente até começou a fazer alguns posts, depois parou. Ele queria abrir outras coisas, ele começava a inventar um monte de coisa. Pois é. E aí não dava certo, eu falava: quando que É você por aí, amor. Nesse meio tempo, a gente montou, eu lembro até hoje, em 2018 para 2019, a gente montou uma mineradora de criptomoeda no Paraguai, eu e mais 9 sócios, Meu Deus. E quando- chamava 10 Hermanos. Aí, se tivesse continuado até hoje, tava todo mundo milionário. Infelizmente, nós encerramos a operação com baita de um prejuízo, porque a gente pegou a pior época de mineração, com a pior época de compras de máquina, estava tudo muito caro. Energia elétrica, que é o maior insumo, caro. Mas a gente alugou galpão, comprou gerador de energia, montamos uma estrutura mesmo. Rodou uns 6 meses, depois a gente precisava fazer um aporte mensal. Nós éramos 10 sócios, eu, meu irmão e mais 2 quisemos continuar a operação, 6 não quiseram, a gente encerrou, vendemos todas as máquinas, vendemos tudo que tinha sido minerado, mas mesmo assim fechou com prejuízo. Aí montei o financeiro e fui, até quando eu comecei realmente vi que era algo que me dava prazer, então eu adoro. Inclusive eu falei até isso semana passada, eu estava no evento no Rio Grande do Sul, e é o Joaquim, que é um amigo meu, que é o vice-presidente do Conselho Federal de Contabilidade, que vai ser o próximo presidente do Conselho Federal de Contabilidade. Ele falou: cara, o que te dá prazer? E foi uma das, não falou para mim, ele falou na apresentação dele, né? Você precisa ver o que te dá prazer, o que você faz sem querer receber nada em troca. E eu falei: nossa, por exemplo, eu dar aula, a minha aula de terça-feira no canal do YouTube, hoje nós gravamos a nossa aula número 51. Então, 51 terças-feiras que eu dou aula toda da terça-feira ao vivo. Então, isso que me dá prazer. Então, eu achei ali no educacional algo que realmente me dá prazer. E isso o público acaba vendo, né? Pô, ele faz com verdade, não é o cara tá fazendo para ganhar dinheiro. E é claro, a remuneração vem com o tempo,
um trabalho que está sendo muito bem feito. Aí a gente foi estruturando, a Janaína fez outros cursos, a gente melhorou a equipe, trouxemos a RGB para o negócio, para dar um suporte que a gente já não estava dando conta de fazer. A gente começou com a Fusion na época fazendo a parte de YouTube, né? Já deu Não, nós começamos tudo junto, né? Foi tudo junto já? Não, eu acho que a gente começou a RGB primeiro, né? Depois a gente começou com o YouTube. Foi. Porque o YouTube, qual que era a dor? Eu tinha já a ideia do canal do YouTube, e aí eu tentei gravar o YouTube sozinho, e não funcionava. Liga o telefone e toca, né? E aí eu tive uma ideia de falar, não, vou contratar alguém, vou gravar todos os vídeos numa manhã. Aí eu lembro que a gente conversou com o Ricardo. Eu lembro que com você o falou Lino. assim, eu preciso de vocês igual um personal trainer. Isso. Eu tenho que ter um compromisso uma vez no compromisso, mês, uma vez que aí no eu mês. vou. E aí a gente Mas eu lembro que o nosso primeiro contato com o Júnior foi aquela primeira ideia. Assim que eu voltei do Empreenda Sem Fronteiras, logo a gente começou o projeto, isso. A gente teve uma reunião com você aqui na sala. lá na nossa sala, e eu lembro que você falou assim: olha, quando é assim, expert, a melhor coisa é vocês produzirem o próprio conteúdo. Porque uma agência, e realmente era diferente. Não vai dar conta do volume e Não do vai time, né? dar conta, você precisa da pessoa ali direto, tal. Eu falei: olha, Elcio, é eu com você, vamos ver o que nós vamos fazer, vamos começando. Igual diz o Conrado, né? Feito melhor que perfeito, igual pra Na hora que começar a pegar corpo, algo que a gente, né, a gente chama de volta e vê o que dá pra gente avançar. Mas aí a gente veio, pelo que eu lembro, veio através da própria RGB, mas foi tudo meio junto ali. O contato foi lá, eu falei Sertãozinho. Nós fizemos o teste em janeiro de 2021, Sim. de janeiro de 2023, olha como que já faz tempo. E aí a gente gravou a primeira leva de vídeo, eu lembro que foi 8 ou 9 vídeos, e aí deu muito certo. Funcionou bem. Funcionou bem. E de lá pra cá a gente mantém toda terça, toda sexta, vídeo novo no canal. E aí uma coisa legal que a gente sentiu que fez o canal crescer mais foi a aula ao vivo. Então, o ao vivo hoje mesmo tinha 54 pessoas ao vivo. Já o tempo demais. todo. Semana passada bateu 74. Então você pensa, nossa, mas 74 é pouco, não é muita gente, é uma sala de aula lotada. Sem dúvida. Sala de aula grande. E principalmente, que é o que a gente estava conversando aqui, principalmente quando a gente fala de conteúdo tão específico, né? Específico, sim. Não, a gente tá falando de que é para qualquer um, né? Então, assim, isso já é um outro insight, né? A questão de ensinar e às vezes acha que tem que ter um público muito grande. Não, às vezes o específico é mais fácil de você até começar, você vai ter uma audiência menor, mas olha o valor que você agrega. Sim. Você só paga R$7.000, R$10.000 e uma pessoa que você considera uma autoridade, você não vai, Sim. né? Sim. E o conteúdo do YouTube, que eu vejo que assim, que é bem interessante. Às vezes você tem aulas ali de 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos que seja, a pessoa fica engajada há muito tempo, né? Eu lembro que eu fui numa palestra da própria Google, que ela mostrava todos os diferenciais do YouTube como plataforma. Primeiro que tem 99% de penetração no público conectado no Brasil, né? Então, tem mais audiência, tanto em tempo quanto em número de usuários, que a maior TV aberta do Brasil, né? E ela tem esses nichos, né? Então, você fica ali 10 minutos por semana, 20 minutos por semana com aquela pessoa, pô, ela vira uma autoridade. E quando você abre uma mentoria, que você vai ter acesso a estar diretamente com ela, poder falar, Elcio, eu tô com essa dúvida específica aqui, o pessoal compra mesmo. E aí o YouTube foi legal que a gente já começou algo bem profissional, né? Então, o trabalho que a Fusion faz desde então, nós não começamos ali com videozinho caseiro, então já começou o negócio. Mas também vocês já vinham com essa bagagem, você já tinha essa desenvolvida habilidade de falar, então isso tudo contribui, né? Caseiro, depois Pois é. você vai pro Quer profissional. dizer, o que eu acho que a nossa área tem uma parte educacional que precisa muito ainda ser explorada, porque, por exemplo, você falou, é uma área muito específica, mas não era para ser considerado específico. Não, sem dúvida. Porque todo mundo paga imposto ou na pessoa física ou na pessoa jurídica. O grande problema do empresário é que ele negligencia o tributário e a contabilidade. Primeiro, não valoriza a contabilidade, o contador é desvalorizado. Muito por culpa também da grande maioria dos contadores que estão ali ganhando R$400, R$500 por cliente e acham que está tudo ok. Mas o empresário esquece do tributário, ele vai lembrar o tributário quando ele tem uma dívida, quando ele precisa de uma CND. Só que o tributário muitas vezes representa 25%, 30% do negócio dele.
Então eu vejo assim, nós temos uma necessidade muito grande de mostrar para o empresário o valor que o tributário tem, não para nós, para ele. É estratégico. Por quê? Porque às vezes ele está pagando mais imposto do que deveria, às vezes o dinheiro que está faltando no caixa que ele está buscando no banco, está dentro da empresa dele, ele não sabe. Ou tá perdendo competitividade porque Que a reforma tributária vai trazer isso. Quantos clientes que a gente analisa de middle market para cima, empresas que são auditadas por Big Four, nós acabamos de entregar uma usina agora com 17 milhões de crédito, mais 13 milhões de crédito que a gente vai ainda recuperar, só está analisando finalmente dos documentos. Então uma empresa que paga ali 2 milhões de imposto por mês, 3 milhões de imposto por mês, está deixando 10 meses de fluxo de caixa só no pagamento do imposto para trás. Por quê? Porque o empresário está olhando marketing, vendas, preço, qualquer outro tipo de gestão, mas ele não está olhando o tributário como deveria. Isso o Brasil inteiro é assim. Sim. Então eu vejo que nessas lives, por exemplo, semanais, ou nos vídeos do YouTube, o público não era para ser só o público contábil ou da advocacia ou de consultoria tributária. Era muito mais para ter um público de empresário do que esse pessoal. Porque ele precisa saber o mínimo. Pois é. Às vezes o cara não sabe o que está na declaração de física dele. Até para poder exigir do contador Exigir do dele. contador, ó, tá tudo certo? Por que eu tô pagando tanto tributo? Ó, eu tive um caso aqui, empresa do agronegócio no Simples Nacional, pagando 13% de carga tributária, era para pagar 3%. Quando eu cheguei na reunião, por dentro eu tava dando risada. Eu falei, pô, eu tenho certeza, ele tá pagando pelo menos 10%. E tava. E por quê? Porque margem alta, do mercado que tem uma margem alta, e o cara tava pondo grana no bolso, mas ele tava jogando 400 mil por ano fora, que é muita grana. Pois é. Então, assim, eu vejo que a gente tem muito para educar o empresário. Eu vejo como um projeto pessoal meu, que é educar o empresário, não só quem está na área e quer ganhar dinheiro com o tributário. Esse é o meu grande público hoje. Mas é o empresário para ele entender, não, eu preciso entender do tributário. Porque isso é um terço do meu faturamento. E quando o empresário tem essa visão, aí o jogo muda. Entendi. Entendeu? Ô Elcio, fazendo um gancho com isso que você está falando, né? A gente falou de YouTube, falou dessa questão da visibilidade, também não só com o público contador. Vamos falar agora como surgiu o pool, né? Qual que é a ideia do pool e como que a visibilidade ajudou nessa formação do pool tributário. Você começou com o pool tributário, certo? Mas não é só o tributário que tem hoje. Na verdade, hoje a gente tem um escritório de contabilidade, que é o pool contábil, mas a gente começou com o pool tributário. Da onde surgiu o pool? Eu até então estava no escritório de advocacia, então não faria sentido nenhum eu trabalhar por fora. Então eu nunca fiz isso. Eu trabalhava na parte educacional, inclusive foi conversado com os meus sócios, olha, eu vou partir para uma parte educacional, dando conta do que você tem que entregar aí dos clientes, certo. E aí o que começou a acontecer? O projeto começou a crescer e a gente começou a receber muitas pessoas querendo fazer parceria. Só que o modelo do escritório do Frigdani Advogados é um modelo diferente, é um escritório boutique para atender poucos e bons clientes, onde os sócios estão na linha de frente. Então não tem uma banca ali de 30 advogados. O Frig, Petri, o Pardini e o Biotto. E os advogados que ajudam mais ali, 4, 5 advogados e uma secretária. Então é um escritório pequeno. E quando começou a gente ter essa entrada de pessoas querendo que a gente ajudasse a fazer os trabalhos, eu falei, eu não tenho braço para isso. Internamente, o escritório também não quis montar uma estrutura para atender essa demanda. E aí eu falei, tem dinheiro aqui na mesa, eu não vou deixar isso passar. Então aí eu chamei o Marcelo, que é o Marcelo Santos, que foi o meu patrão durante 17 anos. Falei, Marcelo, a gente tem um projeto, o digital ele já conhecia, e esse projeto está crescendo, está aumentando muito a procura. E eu preciso de alguém para tocar esse projeto, porque eu estou no escritório, eu não consigo fazer as duas coisas e não posso, nem quero. Mas aí faltava mão de obra. Só que a mão de obra eu tenho dentro da mentoria, porque eu formo os profissionais. Pois é. E aí eu falei, não, se o problema for a mão de obra, eu te dou a mão de obra. E aí a gente formou 3 pilares dentro do pool tributário, que é o pilar de capacitação. Então eu capacito os sócios captadores. O captador, que é uma pessoa que vem do mercado, ou é um profissional, ou até vendedores de qualquer outro negócio. O cara precisa ter a confiança do empresário para falar assim, olha,
O pool tributário Elcio Guiotto é uma empresa idônea que eu conheço, o cara presta um serviço diferenciado no mercado e você pode trazer a sua empresa para ele aqui fazer o trabalho. Vai estar em cima do Que a gente vai guarda-chuva. embaixo do guarda-chuva. Então era o capacitador, que seria eu, dentro do pilar. O captador, que é quem traz o cliente para dentro do pool. E o executor, que coordenado pelo Marcelo, com os meus alunos, que hoje a gente tem pessoas que já são sócias do nosso projeto. E aí o negócio começou a crescer. Então começou a aparecer, com a visibilidade, pessoas assim, ó, eu comecei a fazer um trabalho, não dei conta. Vocês fazem? Fazemos. Ele já entra como captador. Já entra como captador. Aí a gente tem um contrato de parceria e ele fica com 33% dos honorários. Então nós tivemos, por exemplo, um mês de ter sócio captador de ter levado R$209 mil. Ele indicou o cliente, o pool tributário fez todo o trabalho, entregou para o cliente, a gente mantém lá as compensações e ele fatura a parte dele, que é praticamente um terço dos honorários. Hoje nós temos o pool tributário em 20 estados, hoje nós temos 124 captadores, sócios captadores espalhados no Brasil, com 20 estados e o Distrito Federal. E aí o que a gente fez de diferencial? A gente montou uma metodologia própria de trabalho. Então todos os trabalhos saem com a mesma metodologia e as entregas são iguais. Então a gente viu o que o mercado não estava gostando do que estava sendo feito e foi adaptando para o nosso negócio. Então, por exemplo, o mercado hoje faz o quê? Eu pego o seu certificado digital, vou lá, faço o trabalho e te entrego. Nós não. Faz o trabalho, faz o levantamento financeiro, mostra para o empresário o que tem de oportunidade. O empresário viu o que tem de oportunidade junto com a contabilidade dele. Vai executar? Vamos executar o trabalho? Vamos implementar? A gente manda um documento, o empresário assina esse documento para a gente poder implementar o trabalho. Então, tem toda uma metodologia, todo um processo que a gente segue. Então, o pool tributário está crescendo cada vez mais e a gente tem aí, praticamente todo dia tem algum sócio captador trazendo novos contratos. E deu muito certo. E aí agora a gente está montando essa mesma estrutura contábil e a gente montou uma estrutura de RH também. Entendi. Então, se você quer terceirizar seu RH, a gente tem uma estrutura que atende o seu RH terceirizado. Quer terceirizar sua contabilidade? A gente faz sua contabilidade. Quer fazer um levantamento de crédito, planejamento tributário, planejamento sucessório? Então hoje tem a doutora Érica dentro do pool também. Então dentro do pool a gente consegue inclusive atender clientes da parte internacional. O Júnior quer comprar um apartamento em Miami. Compra direto na física? Abro uma LLC lá em Miami, compra através de uma LLC? Não. Abro uma empresa em Cayman, em BVI, que vai ser dona da LLC, que vai ser dona. Então aí a gente consegue também estruturar todos esses trabalhos internacionais. E a Érica tem contato em mais de 140 países. Então se precisar de qualquer empresa, escritório de advocacia lá fora, ela consegue fazer essa ponte. Então assim, hoje o pool tributário está muito bem estruturado. E a gente realmente demorou para crescer, porque eu falei, Marcelo, a gente precisa estruturar primeiro. Criar todo esse processo. Se você pensar, é um projeto que foi criado há 2 anos e meio, mais ou menos, né? 3 anos. Sim, agora que tá. Agora, nesse meados de 24 para frente, que agora que a gente está começando a ter uma estruturação melhor, até porque a gente não podia crescer sem poder dar conta de entregar, porque nos nossos projetos a gente entrega excelência. Então, hoje a gente fala que... Até porque você está exposto agora, né? E outra coisa, o pool chama Pool Tributário Elcio Guiotto, é o meu nome que está em jogo, entendeu? Mas é legal que você criou a sua chancela também, né? Sim. O fato de você ter feito o processo. E o pessoal fala, sou sócio captador do Pool Tributário Elcio Guiotto, sou sócio do Elcio Guiotto, sou sócio do Marcelo. Então a gente também trouxe um pouco dessa autoridade, porque o Marcelo também tem muita autoridade, é um cara que foi sócio da KPMG, tem 26 anos de experiência, então tem uma baita de uma bagagem. Então o pessoal consegue vender isso. Quem vai fazer o trabalho? Olha. Eu acho importante também ressaltar que o pool, ele só conseguiu ser gerado e surgiu por causa de uma visibilidade através da educação. Sim. Então, assim, esse poder da internet é muito bom trazer isso também, né, para empreendedores que talvez são joias, né, que estão escondidas, né? Eu falava isso muito pro Elcio. Nossa, você é um tesouro no fundo do mar, só que você precisa ser descoberto. E a internet permitiu isso, né, de trazer o que ele sabe, as experiências dele, o que ele pode fazer.
E a partir do projeto da educação, trouxe ali para ele uma autoridade na área, né? Porque para um sócio captador vir, trazer o cliente, trazer o trabalho, entregar na mão para ele executar e devolver de olhos fechados, é porque ele precisou criar essa credibilidade no mercado e a nossa área educacional permitiu isso. E isso não é de uma hora para outra, né? Não. Isso é uma das coisas que achei legal a hora que você colocou ali, que você falou assim, ó, me propus a fazer por 2 anos. Poxa vida. Tudo que você fizer bem feito por 2 anos vai dar certo, né? É muito, né, você se esforçar, se dedicar para fazer, vai acontecer. E os Já- 2 anos que ele comenta, né, assim, eu acho muito interessante você ver como que a pessoa pensa. Para mim, 2 anos é longo prazo. Uhum. Se ele falou que 2 anos para ele vai propor fazer, para ele 2 anos é curto prazo. Olha que maravilhoso. Cada um pensa de uma forma. Fala, nossa, 2 anos, se ele conseguir fazer isso 2 anos, para mim, nossa, é muita coisa, né? Para mim, o curto prazo é um mês, uma semana. Depende da forma como você pensa. E eu vejo que esse é o grande ponto principal do mercado digital. As pessoas acharem que vão ter resultado do dia para a noite. E não vai ter. É o longo prazo. Então, e o longo prazo depende de cada um. Tem pessoas que podem começar 1 ano e deslanchar, tem outros que vão demorar 2, 3 anos. Meu canal do YouTube. Hoje nós temos, sei lá, 33, 34 mil inscritos. É muita coisa. Começamos do zero, quer dizer que em 2 anos e meio cresceu 33.000%. É bastante. Pois é. Mas se você vai comparar com um canal que tem milhões, é pequeno. Só que o que traz ali dentro da visibilidade? E mais do que isso, acho que o digital, e principalmente a parte educacional, então na minha cabeça toda empresa deveria ter uma área educacional dentro da empresa, ela traz autoridade. A educação traz autoridade. Então o maior ganho que nós tivemos foi essa criação de autoridade, que hoje a gente tem autoridade nós dois, ela também é uma autoridade no que ela faz, e a gente é uma autoridade no empreendedorismo familiar e trabalhar em casal, mas demorou tempo e é um processo. E muita gente começa, eu vejo isso, tem alunos meus que falam, eu vou começar. Daqui 2, 3 meses eu vou lá e vejo, cara, eu olhei seu Instagram, faz 2 meses você não posta nada. Uma correria. Então não vai dar certo. Começa e para, começa e para. Aí eu brinco, qual que é a minha fase? Comece, não pare, não se compare. Então a gente vem, e ela sabe, quando eu me proponho a fazer, a gente não parou. Sim. Sabe que Produzindo conteúdo. Direto. O YouTube veio para complementar. Eu participei de um podcast do Daniel Brunet, eu falei isso. Ele falou, por que o pessoal acha que ganha dinheiro fácil na internet? E aí a pessoa se frustra por conta disso. Porque tem muita gente vendendo no mercado que, começa que você... Não. Com anos e anos, nós estamos no mercado há mais de 4 anos. Pois é, isso é legal. Esse é o episódio 2, então já tô entrando. Tem muito para acontecer. Vai entrar com esse mindset. É isso. Eu acho importante também que tem muitos princípios que você cumpre, que são invisíveis, e que eles realmente fazem com que isso gere resultado que você está fazendo. Por exemplo, o Elcio, ele sempre trouxe, dentro da mentoria dele, se ele está falando para 2, para 3, para 10, para 100, para 1000, com a mesma excelência. Então, quando você é fiel no pouco, Deus te abre o muito, Deus te traz o muito. Então, isso é uma coisa assim que a gente preza muito, independente se ele está lá fazendo uma palestra para 2, 3, se ele está falando numa live para 1, para 2, ele vai entregar com a mesma excelência que ele entregar para muitos. E isso eu acredito que o céu se abre. Então, as portas se abrem assim, olha, você está sendo fiel no pouco, você não está desprezando o pouco que eu trouxe para você, né? Que tudo eu acredito que vem de Deus. Então, aqueles poucos que vieram para ele foi fiel naquilo. Então, Deus vai colocar ele no honrou aquela audiência. Então, isso é uma honra mesmo. Então, isso acaba devolvendo. E um outro ponto da nossa história, né, que essa questão que é um outro princípio, que é o princípio da concordância. Você vê que quando ele abriu um negócio, ele não dava certo porque eu não estava em concordância. E é muito importante também o casal estar em concordância nas decisões. Por mais que às vezes a mulher não está tão envolvida no trabalho do homem, ou não trabalham juntos, ou o homem não está envolvido no que a mulher faz da profissão, mas quando tem uma decisão muito importante, é importante que os dois sejam alinhados, né? Um alinhamento de propósito, um alinhamento de decisões. Isso também é um princípio que também o céu se abre. Olha, os dois estão em concordância, então eu estou junto com vocês. Então eu acho importante trazer isso, porque a gente acredita que esse é um pilar muito forte para a gente, para gerar resultado, tanto na empresa, quanto na vida do casal, como na família.
Então tem alguns princípios que quando a gente segue, a gente acredita que a gente pode vencer. Legal isso. Esse podcast é resultado disso, já. Faz anos que a Ana fala para mim que eu tenho que fazer alguma coisa nesse sentido, né? Quando surgiu a oportunidade, que a gente começou a ver, de falar, vamos investir, equipamento, vamos montar toda a estrutura, ela falou para mim, pode fazer, vai lá. Que era o financeiro da agência. Então, pode fazer que vai dar bom isso aí. E é muito legal, né? Porque esse alinhamento, eu também trabalho, meu irmão, com a Vanessa também a gente trabalha, a RGB é uma empresa familiar, né? Começou eu, meu pai e meu irmão. E sem esse alinhamento, realmente é uma coisa complicada. Ô, Jano, eu queria voltar num aspecto que a gente foi pro pool, né? Aí você mencionou que muito do resultado do pool veio da visibilidade da educação. E a gente está vendo a educação num novo formato, né? Eu queria que vocês falassem na visão de vocês, o que vocês veem que está mudando no setor educacional, né? Que vocês entregam completamente diferente do que a gente está acostumado, né? Faculdade, pós-graduação, aquela coisa estruturada, e hoje o mundo se educa pela internet. O que vocês veem de futuro para isso, ou já de realidade, né? Eu vejo muito um futuro híbrido. Eu vejo muito a tecnologia, mas eu vejo também muito o relacionamento e o ser humano, sabe? Você ajudar na educação, mas não só para uma determinada área, mas você olhar o profissional ou o líder de uma forma integral. Porque quando você vence uma área, você coloca toda a tua energia numa área só, você tem que dar respaldo para as outras áreas também. Eu falo que muito assim, para o profissional, você quer subir uma montanha, mas tem várias coisas que você tem que carregar junto, tem outras áreas que você precisa carregar junto. Então, assim, enxergar o profissional e o líder de uma forma integral. E foi onde que uniu muito a expertise do Elcio na área tributária, para advogados, contadores, a parte financeira, e a minha área também, na educação, mas no desenvolvimento humano, no desenvolvimento pessoal. Porque a gente acredita que o profissional ou a empresa, ela vai produzir resultado quando você tiver potencializado como pessoa, como ser humano. Então, quanto mais você potencializar tanto o teu corpo, tua alma, teu espírito, tua área familiar, a tua saúde, quando você olhar para tudo isso de uma forma integral, o resultado vai vir na área profissional. Então, a maioria dos projetos e do nosso ecossistema foi formado pensando no líder e no profissional de uma forma integral. O Tributarista 360 mesmo, que nós vamos fazer aqui no próximo mês, ele surgiu o quê? O que é o 360? É o integral, é você olhar para aquele profissional tributarista, ele tem que entender sim a área técnica, mas hoje sem uma área comportamental, você não faz nada, você não vende, você não fica numa empresa, você pode ter toda a parte técnica, mas a área comportamental, se ela não entrar, se ela não for relevante ali para ele, se ele não entender um pouco de pessoas, tudo são pessoas. Então não avança, ele não consegue gerar resultado. Então por isso que a gente pensa que hoje a educação, ela precisa estar integral. A gente tem que enxergar a pessoa não só com uma área técnica, mas a parte do desenvolvimento comportamental, na área do desenvolvimento emocional, inteligência emocional, a espiritualidade. E isso nas universidades é muito pouco tratado, né? De forma geral. Praticamente. É só o técnico ali. Sim. A minha área nem o técnico. Entendi. Você não sai da faculdade de contabilidade ou direito sabendo se virar no tributário. E para o advogado é mais disruptivo ainda, Ju. Pois é. Na hora que você vai falar com um advogado, por exemplo, no próprio Tributarista 360, eles vão lá em busca de que eles vão sair um tributarista sabendo todos os impostos. Quase que não é falado nenhum. Entendi. E de repente muito mais atitude, muito mais... muito mais bem visão de atitude. Ali a gente trata no nosso último bloco do Tributarista 360, a gente trata sobre valores, a gente fala de gratidão, a gente fala de Deus, a gente traz outras áreas. E aí ele é ativado para ele prestar atenção na família dele, ele é ativado para ele olhar para a saúde dele, ele é ativado em outras áreas. Entendi. E aí ele volta para casa, começa a dar atenção para essas áreas e de repente ele começa a produzir resultado no tributário.
E aí não foi algo técnico que trouxe para Porque ele. o mercado não vende isso, né? Porque o que vende hoje? O que vende é você ter ROI, faturamento e crescer. É isso que vende. É. Eu vejo que o educacional digital é disruptivo, porque hoje você tem acesso a pessoas que você nunca teria. Tem uma mentoria. Eu quero fazer uma mentoria com o Flávio Augusto. Você consegue, paga 1 milhão e almoça com ele. Sim. Isso lá no passado nunca aconteceria. Eu lembro da minha época, para aprender, tinha que ir livro. Nem todo mundo tinha computador. Então era um negócio muito mais complexo. Hoje você consegue. Só que o ponto negativo é que tem muita gente picareta no mercado, em todas as áreas. Então, o cara te ensinando a ser milionário, mas ele não é milionário. O cara te ensinando a ser um baita tributarista, mas ele não executa nada. O cara te ensinando a fazer contabilidade, mas ele não faz contabilidade. O cara te ensinando a ter uma agência de marketing digital, mas ele malemar tem a dele. Então, isso acontece muito. E aí eu vejo que falta também uma maturidade de quem tá comprando os produtos. Sim. E realmente o Cai no primeiro funil de o venda. primeiro funil de venda é o cara pego. Pois é. Então, assim, eu vejo que é algo que veio para ficar. Hoje, se você consegue aprender de financeiro, de tributário, de contábil, de digital, de tudo, com cursos na internet ou com mentorias. Isso há 15 anos atrás era impossível. Você falar com o CEO de uma empresa, ou trazer um CEO para dar uma palestra dentro do, por exemplo, o Fred, CEO do Auditoria, dar uma aula numa mentoria. Quando o CEO de uma empresa de tecnologia dava uma aula numa mentoria de alguém, entendeu? Então eu vejo que o mercado digital trouxe essa possibilidade, tanto para quem está do lado de cá ensinando e atuando como um produtor do mercado digital, quanto quem está do outro lado. Pega um cara novo, hoje você pega um menino que saiu da faculdade ali de contabilidade e direito, se ele está estudando no meio período, se ele pegar meio período e entrar, por exemplo, na nossa mentoria, ficar 1 ano ali, cara, ele sai um profissional que uma Big Four demoraria 4, 5 anos para formar. Entendi. Então tem esse ganho de escala gigantesco. E a grande diferença da mentoria é que o que você compra com a mentoria? Você compra tempo. Sim, Então, aquele conhecimento que ele adquiriu com a experiência de vida dele, ou numa faculdade, ou em vários cursos, ele aplicou, que foi um conhecimento aplicado, porque a mentoria é conhecimento aplicado, não é só o conhecimento. Ó, eu apliquei, ganhei experiência, eu já Sim. passei por esse caminho e agora eu vou te ensinar. Então, você vai ganhar o quê? Tempo. A mentoria, além do tempo, é compartilhar a visão. Sim. Como que eu vou ter acesso à visão daquele cara? Sim. Entendeu? Então, assim, você compra a visão dele e você compra o tempo que ele percorreu ali, você vai ganhar tempo. Então, é muito difícil você ter acesso à mente de uma pessoa que não está em livro nenhum. A visão de uma pessoa não está em livro nenhum. Então, isso é algo que diferencia no mercado a mentoria. Então, por exemplo, agora vindo a reforma tributária. As pessoas que querem ir lá e participar de um evento do Elcio da Reforma Brasil, por exemplo, ele está lá porque ele quer ver a visão do Elcio daqui a tantos anos. O que eu tenho que fazer agora? Oportunidade para todo mercado. Exatamente. O que eu tenho que começar a fazer agora para quando realmente a reforma vier, como que eu vou estar na frente? Qual que é a visão que ele tem? Qual é a experiência? Por favor, Como sendo um que eu vou usar a visão? contador, um advogado tributarista ou um empresário também, para não se apresentar. Quem tem sucesso, né? Por exemplo, a gente teve caso na mentoria do cara entrar, o Bruninho entrou lá, eu lembro, janeiro de 2023, ele entrou na mentoria. Aí a primeira conversa dele, então, eu tô fazendo um memorando aqui de um trabalho que foi feito por uma outra consultoria, mas estava tudo errado. E aí o cliente me contratou aqui, pediu para eu dar um memorando. Eu falei, mas como assim pediu para você fazer um memorando? Te contratou para fazer um memorando? Não. Não, um memorando desse custa 8, 10 conto. Ah, não, mas você acha que ele vai querer pagar? Claro que ele vai querer pagar. Ô, louco, eu falei, tenta. Foi na primeira conversa nossa, ele tinha acabado de entrar na mentoria. Falou, vou mandar 8 mil então. Você vai analisar o que outra empresa fez, que você já viu que está errado, e você vai colocar no papel, assinar, Se que a responsabilizar. sua responsabilidade ali. Batata, ele mandou pro cara 8 mil, o cara falou, não, então pode fazer. Show. Ou seja, é a visão de algo que o cara sim. não tá nem cobrando, que tem um valor, e para ele, é fácil para eu fazer. Mas peraí, é fácil para você fazer. Mas o cliente não sabe que é fácil para você fazer. Quanto que você investiu? Né? Quanto tempo você investiu para fazer esse trabalho? Saber qual parafuso apertar. Sim, então, eu acho que as mentorias como um todo, ela traz realmente essa visão e essa diferença, por isso que o ticket é maior. Então, por exemplo, nós temos Gmind.
Eu ia entrar nesse assunto. Nós temos no caso ali, por exemplo, semana que vem eu tenho uma reunião com o sócio do Gmind. Ele quer que eu ajude ele a estruturar a parte financeira da empresa e pessoal dele que está um pouco descontrolado. Tô trabalhando muito, tô fazendo e não tô. Nós vamos 1 hora no Zoom. Eu fiz, por exemplo, com outro sócio há umas 3 ou 4 semanas. Cara, eu nunca imaginei um negócio tão simples desse. Eu falei, então, muitas coisas o óbvio precisa ser dito. A gente não para pensar no óbvio. Mas é simples assim para eu fazer essa estrutura? Aí eu conversei com ele e falei, não, já tá caminhado. Então, quanto custa isso? Quando você economizou E a gente vende, tempo. acho que um grande diferencial que a gente tem, tanto eu quanto a Janaína, é que a gente não tá vendendo o que a gente não tá fazendo, o que a gente não tá vivendo. E a gente nem conseguiria fazer isso. Então, por exemplo, quantas vezes, isso a gente já não se discute mais, mas no começo do projeto, que o Ronaldo, que é a pessoa que tá interna com a gente ali, falava, Elcio, você precisa ser mais agressivo no retorno, falar que o cara vai faturar 100 mil por mês. Eu nunca vou falar isso. Como que eu vou falar que o cara vai entrar na minha mentoria e vai faturar 100 mil? Por mais que eu sei que ele pode faturar, eu não entro nesse mérito de quanto. Eu não sei o que ele faz, como que ele trabalha, que cliente que ele tem. Eu não posso falar que ele vai faturar isso e vender isso pro mercado. É claro que eu venderia muito mais fácil. Só que ia ser um negócio que não tem Não vai. Então, você sabe que não é a realidade de todo mundo. Depende E não dele vai também. ser. Só que o que acontece? Isso no começo foi difícil. Só que com o tempo isso virou uma marca. Então nós temos mentorado que estão há 4 anos comigo, desde setembro de 2021, quando eu lancei a mentoria. Todos 6 meses o cara renova. Por quê? Porque essa verdade faz ele renovar. O cara não faz gambiarra, o cara não vende fraude. Então, assim, é um projeto que cresceu primeiro para baixo e agora está crescendo. Então, essa verdade também as pessoas precisam procurar nos mentores. Porque hoje tem de tudo no mercado, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E o Gmind, como que surgiu? Como que foi a estruturação desse projeto? Como foi entrar na liga aí do MLS? Sim. Vamos contar a história do Gmind agora. O Gmind, ele surgiu através do evento Tributarista 360. Então, assim, todo final do evento Tributarista 360, a gente fazia um talk show. Então, sentava eu e o Elcio lá na frente e a gente abria para perguntas. E a maioria das perguntas vinham como que nós dois trabalhávamos juntos, como que era o nosso, como que a gente lidava com a nossa comunicação. Como que eu não tinha matado ela ainda? Então as pessoas começaram a perguntar sobre a nossa história de vida. Como que a gente se relacionava no dia a dia. Como que era com as crianças pequenas? Como que era com as crianças pequenas. E as mulheres me perguntando, eu como mulher, como que eu conseguia administrar o meu tempo, de estar com o Elcio. Enfim, nós fomos percebendo ali que eles estavam com um grande desafio de visão em outras áreas, não só a área tributária. Então, você está num evento tributário de 360, você abre para pergunta e as pessoas começam a perguntar de outras áreas. Então, ali a gente viu uma grande A oportunidade. pessoa começou a ver a gente como uma referência, assim, nossa, dá para trabalhar em casal, dá para ter um projeto em casal, dá para fazer um evento em casal. Dá para a gente trabalhar com mentes, né? Dividir a nossa mente, dividir a forma como a gente vive. Porque é isso que eu acredito na mentoria. Uma mentoria bem-sucedida é aquela mentoria que você vive ela. Então ali a gente estava só falando o que a gente vivia. Não aquilo que a gente Produzindo no dia a estudado. dia. Era o nosso dia a dia. De uma forma, vamos dizer assim, estruturada para... Vocês aprenderam, na verdade, no dia a dia e isso virou um produto, né? Vamos dizer assim. Sim, sim. E aí depois desse evento nós tivemos uma conferência, né, espiritual que nós fomos. E ali juntos, nessa conferência espiritual, a gente visualizou algo assim, um grupo para casais, sabe? Para empresários, né, de um modo geral, que não só traria como assunto técnico tributário, mas que a gente pudesse abranger outras áreas, falar de outras coisas, falar de maternidade, falar de filhos, falar De financeiro, de mas financeiro. mais do que isso, se relacionar com outras pessoas que gostariam de estar num ambiente em que se sinta à vontade. Olha, eu posso falar do meu problema nesse ambiente, eu posso falar das minhas dificuldades, ou estando em casal ou não. A mulher pode falar abertamente com a Janaína, os homens que têm muitas vezes as questões mais burocráticas ali de financeiro, fala comigo direto. Então, assim, a gente começou a perceber que o pessoal começou a fazer muitas perguntas que não tinha nada a ver com o tributário. Aí falou, tem um projeto aqui.
e empresários também que complementavam o que a gente fazia. Sim. Porque a gente está falando de alianças, né? Alianças de excelência. Então, eu só vou conseguir indicar você o dia que eu estiver me relacionando com você e conhecer o teu trabalho. Então, a nossa ideia futura é que isso se torne um ecossistema de alianças de troca de trabalho mesmo. Que a gente possa, o dia que vier uma demanda, eu coloque para dentro do ecossistema e nós resolvemos a pessoa de uma forma 360, entendeu? Olha, eu tenho uma pessoa aqui que fala de governança, eu tenho um outro aqui que fala sobre a gestão do modo geral para você fazer a parte de processos, eu tenho uma pessoa especialista que fala sobre o financeiro. Então a gente não quer resolver tudo. E A gente chama nem o Castro nem marketing digital. a gente nem tem interesse em resolver tudo. A gente só precisa ter as pessoas certas, que a gente confie, tem essa credibilidade, que a gente forme um ecossistema e a gente entrega uma solução pronta. É gerar facilidade para o mercado. Eu acredito que uma das coisas que tem muito valor é o empresário, porque às vezes a cadeira do empresário é um pouco solitária, né? Nem sempre ele está vamos dizer assim, na própria roda de amigos, ele não vai conseguir discutir certos problemas Não. que às vezes esse tipo... E não vai conseguir discutir em casa. E muitas vezes a mulher não está vivenciando esse ambiente empresarial e precisa, ou o contrário, ou a mulher está ali na linha de frente e ele está empreendendo em outra coisa e não estão juntos no ambiente empresarial. Porque o Gemai quer não é puxar para nessa... casal. Ele é um ambiente para empresários de maneira geral. Só que como a gente está em casal, no primeiro momento vieram mais casais. E hoje, por exemplo, eu fiz à tarde uma reunião com o casal que quer entrar, que provavelmente vai ingressar no Gemai. Porque ela está empreendendo, ele também, mas ele CLT querendo já para esse lado empreendedor, ela já empreende, então ele a gente tem acompanhado aí nos últimos meses como que tem sido o Gemai. A gente, olhamos vários locais, a gente sente muita afinidade do Gemai, a gente quer entrar, porque a gente, e eles têm bastante para contribuir, porque é uma área que não tem hoje no Gemai. Então eles vão contribuir, por isso que um dos pilares do Gemai é a colaboração, que automaticamente gera autoridade e conexão. Então os pilares ali estão todos vinculados uns aos outros, mas que vai chegar para somar e que vai estar no ambiente ali, que vai conseguir falar dos problemas, ajudar, se conectar. E o que nos pulsa muito, Júnior, é a família. Sim. Sabe? Por mais que a gente está falando de negócio, que a gente está atraindo empresários, um dia eu e eles estivemos desalinhados. Um dia só eu procurei o meu desenvolvimento pessoal e ele não. E a gente sabe que quando só um busca o desenvolvimento, o crescimento, o outro vai ficando. Então a ideia do Gmind é que por mais que um não seja empresário, os dois não estejam no mesmo negócio, que eles possam crescer juntos e evoluir juntos e ficarem alinhados. Isso fortalece a família. Isso traz uma liderança forte para os filhos. Então isso a gente acredita que impacta outras gerações. Sem dúvida. Então o Gmind ele não é só sobre negócios. Negócios é só um atrativo. Porque aquilo, é claro que vai gerar ROI para ele, mas quando ele está bem em casa, ele está sendo um bom líder, porque a liderança ela começa em casa. Ela começa ali com seus filhos. Seus filhos são os seus primeiros mentorados. Seus filhos são os primeiros treinados. Então, quando você começa a ter sucesso dentro da própria casa, isso começa a expandir para o mundo. Isso você consegue levar o teu exemplo, você consegue levar para outras pessoas, tanto a mulher quanto o homem. E o melhor de tudo é a gente levar os desafios. Às vezes a gente sobe para o palco e a gente não está bem. Às vezes a gente está numa aula, numa mentoria no Gmind, e a gente fala, nossa, hoje a gente discutiu sobre isso, hoje acontece. Então você trazer essa verdade e não ser casal margarina, não é essa a ideia, entende? Então assim, é a realidade que vai ajudar com que todo mundo passe pelos desafios, mas transformar esse desafio em uma oportunidade de crescimento. Foi isso que nós fizemos. Nós estávamos separados, que hoje tivemos casais no Gmind que começaram praticamente mal, e hoje o testemunho deles é que dois eventos que nós fizemos presencial alinhou o casal. Então isso pra gente não tem preço. Entendeu? Já foi um ROI, às vezes não é nem financeiro no negócio dele. Já valeu. Tem mais valor, né? Mas isso vai impactar os filhos, vai impactar a geração. Então isso nos pulsa muito, sabe? É isso que a gente acredita. E me explica assim, qual é a dinâmica de tipo,
um casal, um empresário entrou no Gmind, qual que é a dinâmica ali dentro desse grupo? Antes de explicar a dinâmica, acho que a gente tem que falar um pouquinho da entrada do Gmind na MLS. Então, aconteceu essa questão mesmo, a gente fez o evento, tivemos uma ideia, tivemos um direcionamento. Aí, em agosto de 2024, eu fui em um evento do Thiago Brunet, e eu sou mentorado do Thiago Brunet, e aí teve uma dinâmica que você tinha que colocar lá um objetivo de curto prazo e um sonho de longo prazo. E a gente já estava conversando em montar, e eu também estava pensando em montar algo de um ticket maior do que a mentoria hoje, que era o Mastermind. E aí eu coloquei, gostaria de montar o meu próprio Mastermind, até então não tinha nem pensado assim num Mastermind de casal, e o Flávio Augusto tinha acabado de explicar sobre a MLS, sobre a Mentor League Society, foi 24 de agosto de 2024. E eu falei, um sonho de longo prazo fazer parte como mentor da MLS. Aí em setembro nós tivemos um Tributaria 360. Aí eu lembro até que falei pra Janaína, olha, vamos lançar o Mastermind? Não, mas tá muito... Aí ela, não, topou a ideia, não, vamos estruturar assim mesmo. Aí o Sérgio falou, como assim? Vocês já vão abrir o evento, lançar um negócio? Não tá nada... Faz um formulário de intenção. Nós vamos fazer um formulário. Quem preencher esse formulário, a gente vai entrar em contato. E aí foi isso que aconteceu. Fizemos lá em setembro o evento, rodamos o formulário, então não vendemos nada no evento. As pessoas que preencheram que tinha intenção, nós fizemos uma reunião. Aí quando a gente montou o Gmind, eu já tinha conhecido como que era a estrutura da MLS, eu preenchi o formulário da MLS. E aí o primeiro ponto para você ter o clube da MLS é você ser sócio de algum dos clubes. E aí você Contextualizar o MLS MLS é a Mentor League Society, que é coordenado hoje pelo Flávio Augusto, JJ Caio Carneiro. Como que funciona a MLS? A MLS ela é um projeto muito parecido com a Liga Americana de Futebol. Então existe a Liga, a Mentor League Society, a MLS, como existe lá a Liga de Futebol nos Estados Unidos. Todos os clubes fazem parte da Liga. Então quando a base fortalece, a marca da Liga fortalece. Então essa é a ideia. Hoje a MLS hoje nós somos o clube de número 31. Então nós entramos no final de 2024. Hoje já tem 119 clubes. Provavelmente na quinta-feira agora vão ter anúncio de novos clubes. Então está crescendo muito rápido. Então quando você participa de um clube, você também tem alguns entregáveis dentro da liga. Então, por exemplo, agora no final de outubro, começo de novembro, a gente vai ter o Family Circle, que é um evento para famílias, promovido pela MLS, Sócio. que todos os sócios de todos os clubes vão para um hotel em Campinas. Esse ano vai ser lá no hotel em Campinas. E aí lá vai estar o Flávio com a esposa, o Joel com a esposa, com os filhos. Então vai ser um ambiente de 3 dias ali em família. Então esse é o entregável da liga. Tem, por exemplo, treinamentos de vendas que teve o mês passado, com o Caio Carneiro e outros mentores. Poderia participar o Júnior, toda a RGB e todos os funcionários do Júnior. Se o Júnior fosse sócio, por exemplo, na Gmind. Então tem alguns entregáveis. Então a ideia do Flávio, do Joel e do Caio é a mentoria em si, ela é personalíssima, ela não tem valor. Mas um conjunto de mentores dentro de uma liga, existe um royalties, existe um valor de mercado, existe equity. E automaticamente isso tem um valor Legal. dentro do mercado, e a ideia é que isso se expanda cada vez mais e se torne aí ou uma empresa listada na bolsa ou que venha um grande investidor. Então esse é o conceito da liga. E aí o que aconteceu? Eu coloquei isso, nós lançamos lá em agosto, em setembro. Em novembro a gente estava com a estrutura. Aí no finalzinho de novembro a gente recebeu a notícia que o Gmind tinha sido aprovado da MLS. E aí a gente fez os sócios fundadores que acreditaram no projeto mesmo antes da gente estar dentro da MLS. E agora, hoje, o Gmind é um clube. Então, aumentou os nossos entregáveis, entendeu? Então, a nossa entrada a nossa entrada na liga melhorou mais ainda. Era apenas o ecossistema. A mentoria online, mensal, com a gente. E 4 eventos. Isso, esse é o entregável. Era o nosso entregável. Fora o WhatsApp, a gente marca coisas fora, tal. Quando veio a MLS, aí tudo aquilo que a MLS entrega de treinamentos, de Family Circle, tudo isso abrange também, né? É estendido aos nossos A sócios. possibilidade dos sócios terem novos clubes, por exemplo.
o Júnior tá dentro do Gmind, por exemplo. O Júnior vai abrir um clube para empresas do mercado digital. Você tem as características do clube formada, aí a gente vai instruir você e você pode, no futuro próximo, ter um próprio clube. Entendi. Entendeu? E aí, por exemplo, eu sou mentorado do Thiago Brunet, mas a gente tem o nosso próprio clube. Entendi. Então, além dos entregáveis, você tem essa possibilidade também dos sócios crescerem dentro da liga, tendo clubes próprios. Isso está acontecendo muito dentro da liga. Pessoal que tem essa vocação de ser mentor. Sim, ser mentor, ele Sim. pode... Quem não tem essa vocação Não, pode você fica participar ali. como mentorado, vai aprender, Isso, usufruir. Exato. Tá. E você tem essa abertura em outros clubes, você pode participar dos outros eventos. Então, Que você pode não poderia participar. entrar, entendeu? Você pode participar Então, dos eventos. Por exemplo, você é sócio do Gmind. Ah, mas eu quero ir lá num evento, por exemplo, do Conrado Adolfo, quero estar numa mentoria dele lá. Aí você pode participar, For a mesma Entendi. categoria, entendeu? você Porque pode a gente pode participar. cruzar os mentorados com Isso, os eventos exatamente. online do outro, sabe? Ou seja, já liga se ajudando. Se ajudando. Exatamente. E também você recebe um título. A partir do segundo ano, esse título é um cartão mesmo, é tipo um título de clube. Esse cartão ele passa a ser negociável no mercado. Entendi. Então, eu não quero mais fazer parte do Gmind. Ou se você conseguir alguém, você pode vender o título para outra pessoa. Entendi. E aí você fica com metade do valor e o clube fica com a outra metade. Então a ideia é que no futuro próximo, os clubes, não sei se vai ter ainda alguma coisa relacionada à quantidade máxima de membros dos clubes, e depois isso vira um título, o título do Counter Club, então você tem essa possibilidade de ter um título negociável no mercado lá na frente. Sensacional. Pô, esses caras são muito visionários, né? Eu tive ontem uma aula com o Conrado, né? A gente está participando de um projeto dele. E ele mostra as projeções do MLS absurdas, né? Sim. De bilhões de Sim. valuation, né? Sensacional. Bom, pessoal, para a gente encaminhar aqui pro final, eu gostaria que vocês passassem a visão de futuro de vocês agora, falando de Gmind, o que vocês estão projetando aí para esse casal empreendedor? Vocês acreditam, vocês vão trabalhar em paralelo a Guiota Educação e Negócios com o Gmind, certo? O Gmind ele está dentro da parte de outra educação. A gente vê isso ali. O Gmind acaba é um braço, absorvendo. está ali dentro do nosso ecossistema. Tá. A nossa ideia é manter esse formato, então não é criar novos produtos, acho que a gente já estabilizou o projeto, tem algumas coisas ainda para acontecer, mas acho que a parte educacional está bem alinhada. A Janaína também tem desenvolvido a parte educacional dela, tem a mentoria dela de mulheres, e o foco principal é trazer novos membros para o Gmind, continuar todo esse movimento, porque essa é uma palavra que eu gosto muito, acho que o que manteve nós até hoje e tem feito os nossos negócios evoluírem é nós estarmos em movimento, Errando, aprendendo e acertando. ajustando e fazendo. Teve a ideia, faz, executando a Reforma Brasil. Eu tive a ideia de rodar as capitais do Brasil. Uma ideia boa, a gente já pôs, já implementou, já fizemos em Cuiabá, já fizemos em São Paulo, vamos fazer em Porto Alegre, então a gente está se mantendo em movimento. E a gente acredita que esse movimento, até por toda a verdade que a gente traz dentro dos projetos, essa verdade vai fazer com que novas pessoas entrem dentro do nosso ecossistema. A gente pode ter certeza que vai ter coisa nova, né? Sim, Não vai coisa ficar nova parado. sempre vai ter. A gente também está evoluindo, investindo em leitorias, participando desse ambiente. Então eu vejo que o nosso projeto de futuro é manter essa instância, expandir cada vez mais esse nosso ecossistema Legal. que a gente montou, se a gente pensar, não foi num período longo, não. Não. A gente desenvolveu algo, formando um ecossistema, e a nossa intenção também é que as pessoas que estejam dentro do nosso ecossistema cresçam juntos. A ideia é fortalecer as alianças. Então, hoje ainda, como está no início do projeto, tanto do Gmind quanto do Reforma Brasil, a ideia é que cada vez mais isso se fortaleça e que a gente já possa ir ou não trazer uma solução para o mercado com as alianças de excelência que a gente formar. Essa é a grande Esse é o ideia. nosso objetivo. Dali surgir negócio. Às vezes, a pessoa só entrou no Gmind como mentorado.
entrou, hoje ele é mentorado, amanhã ele pode ser sócio, amanhã a gente pode criar algo novo junto. Então essa é a ideia, que as oportunidades vão surgir com o relacionamento. Porque isso eu vejo até por empresa, assim, na própria agência a gente mudou um pouco essa cabeça e é legal que uma das primeiras coisas que a gente conversou com o pessoal lá do Conrado foi esse mindset de você fazer questão de pessoas que são excelentes, né? Então, a RGB como uma agência completamente familiar ali, tá muita gente, mas familiar. A gente 2020, poxa, vamos nos tornar sócios da Fusion, trouxemos pessoas de fora aqui para compor, o Aleph que se tornou sócio por competência, a gente já tá com esse mindset de, cara, pessoas que são excelentes, elas, né, a gente tem que de alguma forma ir mantendo ela perto da gente, porque a E áreas Sim. diferentes, Júnior, sabe? Às vezes a gente pensa, nossa, mas eu vou entrar numa mentoria que é tributária. Não, sabe? Por que não? Às vezes você tá ali no meio de um nicho diferente, num mercado endereçável diferente, mas é ali que vai surgir outro negócio. Amanhã você pode, por exemplo, posso ser um sócio captador do pool, por que não? Nunca pensei, não é verdade? Nunca Sim. pensei em trabalhar com A gente já fez jogar. umas indicações aí pra você. Então, olha só, foi Pois numa é. conversa que nós tivemos aqui, na reunião. Sim, entendendo o Vou produto. entender o começa- produto, o que eu preciso oportunidade de- saber? Eu só preciso entender o que Exato. você faz e ainda mais, né, você conhece bastante gente, conversa com bastante gente. Então, assim, você pega o melhor do outro, o melhor que a gente tem e casa isso. Isso é fantástico. É o dividir para multiplicar, né? É isso aí. Bom, eu acho que eu sei qual vai ser a frase agora, que eu queria que vocês deixassem uma mensagem de inspiração para quem vê vocês hoje se destacando aí como empreendedores, como formadores de opinião na internet, não só na internet, mas para todo o sistema que vocês estão, né? Uma frase de inspiração para a gente finalizar nosso bate-papo. Eu acho que eu sei a frase. A minha ele já sabe. Eu adoro essa minha frase. Comece, não pare, não se compare. Acho que esse é um combustível para que as pessoas coloquem os projetos para funcionar, mas que pensem numa visão de longo prazo e realmente comece, dê o passo inicial, não vai ser fácil. Depois o não parar, realmente precisa ter essa constância, principalmente no mercado digital. Então quem está entrando no mercado digital precisa entender que precisa dessa constância realmente, diária, semanal. Tem dia que eu tenho vontade de vir gravar o canal do YouTube, tem dia que eu não tô com vontade, mas eu tenho que vir, porque tá ali aquele compromisso que eu assumi publicamente. E o não se comparar, mas não é não se comparar achando que você é a última bolacha do pacote, mas é não se comparar porque vai ter gente que vai ter uma live com 1 milhão de pessoas e você vai ter uma live com 3, 4 pessoas. Mas você pode ter certeza que essa pessoa que começou com 4, com 5, com 10. Então é não se comparar para que aquilo não te pare. Mas é claro, buscar referências no mercado. Então eu vejo que eu gosto muito dessa frase porque ela é um combustível para quem está começando ou para quem está no meio do caminho, esperando, ou ainda achando que não conquistou, mas talvez não é o momento, mas não parar, continuar ali. Então eu gosto muito dessa frase, e a maioria dos podcasts que eu participo eu falo dela. Esse é o meu combustível que eu tenho usado aí nos últimos anos. E eu gostaria de falar algo também em relação a isso, a mensagem, enfim. Eu acho que teve algo que fez muita diferença nessa jornada. Como vocês sabem, né, quando nós criamos a marca da Guioto, a questão espiritual, né, a cruz, Jesus, o reino. Então eu falo de uma frase assim, não é uma frase, mas é um versículo, né? Busca primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então, assim, quando a gente trouxe esse sócio, Jesus, para nossa vida, que a gente se converteu, não tem como não falar disso. Tudo mudou, sabe? Mudou a forma como a gente vê o mundo, mudou a nossa forma de relacionamento, mudou a criação, algo que faz a diferença, faz a diferença. Então, hoje a gente traz isso como um valor muito sólido e quando você coloca isso como base, como centro, a gente acredita que todo o restante vai ser acrescentado. Então, não só o comece, não pare, não se compare, mas tenha Jesus com você como parceiro, que a gente acredita muito que isso vai rumo à vitória. Com certeza. Sensacional, pessoal. Adorei nosso bate-papo. Agradeço de coração aí a generosidade de virem e essa parceria nossa de tantos anos. Não tantos anos assim, mas olha que bacana quando a coisa
dá certo e caminha. É um prazer ter vocês aqui. Muito obrigado A mesmo. gente que agradece e, é claro, a RGB e Fusion tem aí uma participação especial, né, nesse nosso crescimento. Então, quem está buscando isso, acho que vocês são um parceiro ideal para ter esse start aí no projeto. Nós começamos juntos e a gente gosta muito disso, sabe? Das pessoas que estavam com a gente desde o início, que viram que até então não existia nada e nos ajudou a construir. Então, você é uma aliança de excelência nossa também, a RGB, a Fusion, enfim, todos que estão aqui com a gente fazem parte dessa aliança e está construindo tudo isso com a gente. Muito obrigada. A gente que agradece. Valeu, galera. Esse é o Elcio e a Janaína Guiotto. Procurem ele aí no Instagram. Vocês vão aprender muito com eles. E até o nosso próximo episódio. Valeu. ElevaCast.